Olá, Sapiens! Você está em mais uma DR das dietas. Eu sou Ana Maria, sou médica com especialização em nutrologia e revisão sistemáticas e meta-análises. Meu nome é Estevão Mateus, sou psicólogo e empreendedor digital. Ana, o que a gente vai falar hoje? Não é dieta, é ao contrário? É o contrário. Nós somos do contrário, nós somos do contra. O que eu estava querendo comentar com você é assim, você sabe qual que é a percentagem das pessoas que falham ao tentar fazer uma dieta para diminuir de peso? Vocês sabem, Olha, Sapiens? o número certo eu não sei, mas pelo que eu vejo dos meus amigos, Da gente tá também. quase todo mundo, né? É bastante alto. Cerca de 95% das pessoas falham. Depois de quanto tempo? Aí varia muito, né? Eu não acho que esse dado não é específico com o tempo, mas depois que você tenta uma dieta de baixa caloria para perder gordura, 95% de chance de falha. Mas isso vem muito o reganho tem desde influência fisiológica, psicológica e psicossocial, social do ambiente que a pessoa está, né? E com certeza não é apenas um motivo único que a pessoa acaba perdendo o estímulo para a manutenção da dieta. Existem milhões de vertentes aí, até a própria compulsão alimentar, ou Para a até a sociedade, o sociedade, momento de vida da momento de pessoa, vida, né? o momento que ela está passando, A falta de estresse e atividade tal, física. Porque falta muita de gente, como eu era, né? constância. Não gostava de fazer atividade física e achava que me enfiava só na dieta e estava tudo certo. Mas tem que ser tudo, né? É verdade. Então, é isso. Mas para vocês entenderem o que a gente vai falar hoje, a gente vai falar, na verdade, de uma não dieta. Uma não dieta. A gente vai falar da dieta reversa. E essa dieta reversa, Ana, o que é? A dieta reversa é o seguinte, a ideia da dieta reversa... Peraí, mas antes eu tinha que falar das celebridades, para não ficar seguindo as celebridades que estavam no meu script, aí passou? Para não seguir as dietas da moda de 100% que está passando nas mídias, porque elas são modinhas, as celebridades sempre alteram. Então, quer dizer, esse tipo de coisa também não tem uma constância, porque também não tem evidência que vai dar certo, né? Então, é bom seguir as clássicas com evidências. Ou, pelo menos, você se basear nas evidências e escolher a melhor para você, porque, às vezes, o seu estilo de vida não é o mesmo daquele ator, daquele atleta, daquela celebridade. Eles cuidam mais do corpo, né? Porque eles vendem, né, a imagem, né? Disso, né? E outra coisa, muita imagem, gente, nas mídias sociais não é nem verdadeira, tá? Eles usam muitos né? apps, muitos filtros para poder parecer melhor do que tá, E mesmo né? que seja muito verdadeiro, cada um tem sua Isso dá uma de depressãozinha, vida, então. né? Quando a pessoa tenta, não consegue, e vê aquelas fotos photoshopadas todas, né? Dessas É celebridades. isso que tem que ter muito cuidado. Então, assim, cada um tem a sua realidade. Vamos, então, aprender o que seria uma não dieta? O que é? Vamos acender o nosso super luminoso aqui. O que é a dieta reversa? A dieta reversa é o seguinte, todo mundo está acostumado de fazer dieta com redução de caloria, né? A dieta reversa, ela é o contrário. Ela é uma dieta que você pode comer mais calorias, sabe? Olha que legal. Mas não mais calorias de quem já come muito. Essa que é a questão. Eu tô aqui ainda. Essa dieta, esse nome, dieta reversa, ninguém sabe direito de onde ele surgiu. O próprio autor do livro, no qual eu me baseei para fazer esse vídeo, para estudar essa dieta, está tudo na descrição aqui, o Layne Norton. Ele fez doutorado, se eu não me engano, acho que a base dele é nutrição, mas ele também é treinador de fisiculturistas e tal, e ele estudou com um dos caras, os melhores pesquisadores de proteína do mundo, que é o professor Donald Layman, da Universidade de Illinois. E aí, o que acontece? Então, o cara sabe muito, ele sabe de evidência científica, ele tem as ideias dele, mas ele se baseia bastante em evidências científicas, e o livro dele é muito bom, tem muito artigo legal. A intenção dele em dizer assim, vamos aumentar as calorias ao invés de diminuir, uma vez que a pessoa já fez tanta dieta a vida inteira, ou então já ficou com o metabolismo basal tão reduzido, que ela já reduziu tanto as calorias, que não tem mais para onde correr. Quando você fala metabolismo basal, significa que ela está fazendo manutenção com pouca comida, é isso? Exatamente. A pessoa já chegou num nível quantos de nós não já chegamos nesse nível? De que a gente não pode comer mais nem um pouquinho, senão a gente engorda. Parece que fica tendo que comer aquela quantidade pequena, mínima. Isso significa que o metabolismo metabolismo basal provavelmente está desacelerado. Ok. E pode estar desacelerado por vários motivos. Às vezes a pessoa já é uma pessoa que fez dieta cronicamente a vida inteira, fez sanfona para cima e para baixo. Exercícios intensos, vigorosos, aeróbicos, muito crônicos, muito prolongados todos os dias. Porque com isso você sinaliza para o corpo, a ideia que o Layne fala é justamente isso. Você sinaliza para o corpo que você está em privação, que você não está tendo comida, que você está tendo que correr das onças pintadas e dos leões todos os dias, muitos e muitos quilômetros, que você está em perigo. Então o cortisol aumenta, tudo fica bagunçado e
aí o que acontece? Seu corpo guarda. Ele pensa assim, não, eu tenho que guardar energia, porque se eu não guardar energia, amanhã eu vou precisar, eu tenho que guardar. E a energia que guarda é a chamada gordurinha. E aí, geralmente guarda na gordurinha, exatamente. E aí, o que acontece? E se você não está construindo músculo através da musculação, não vai guardar energia no músculo, vai guardar na gordurinha mesmo. Entendi. E aí, então, imagina, uma pessoa com o metabolismo quebrado, assim, diminuído, muito desacelerado por muita restrição calórica crônica ou muito excesso de exercício físico, ou às vezes até outras questões fisiológicas, a ideia dele, que era o que ele fazia com os clientes dele de fisiculturismo, era ir reincrementando as calorias aos pouquinhos, de modo que, tipo, acelerasse de novo o metabolismo. E a pessoa consegue comer mais sem engordar. Então, pelo que você está dizendo, é o seguinte, a pessoa vai aumentando aos pouquinhos a quantidade de caloria, de alimentos, vai comendo mais do que ela está, para poder desacelerar ou acelerar o metabolismo, né? Ele está desacelerado, acelerado. Mas isso também não serviria para aqueles marombados que ficam em book e depois eles ficam gordões, assim, fortões, gigantões? Serviria para evitar fazer um booking muito exagerado. E ganhar aquela também. monte de massa e depois tem que ficar fazendo dieta, faz o cut, restrição, né? Também, que é agressivo para o corpo, né? Tanto uma como outra, né? muitos clientes dele fisiculturismo, eles justamente quebraram o próprio metabolismo com esses bulking cuttings muito exagerados, né? E, Ana, para quem que é, ó, já está piscando aqui, para quem que é essa dieta? Vamos e quais são as indicações? Né? A gente já entrou nas indicações, ligando a setinha. Ligando a setinha. Então, vamos dar uma recapitulada. Então, imagina, para aquela pessoa que já fez a pessoa já fez a dieta, já restringiu calorias, já atingiu o peso que queria. Ou mesmo não atingiu ainda o peso que queria, mas não consegue comer menos do que isso. Já está num nível muito baixo de ingesta calórica, certo? Quem passou a vida no efeito sanfona também, vai e volta, provavelmente quebrou. Eu estou perguntando. Também está com o metabolismo rebaixado muito, provavelmente, desacelerado. Outro tipo de pessoa, esses fazedores crônicos de dieta e os vigoréxicos, as pessoas que são compulsivas por exercício físico, principalmente do tipo que não constrói, que é o tipo aeróbico. Que fica correndo, então, porque acha que aquilo maratonista, triatleta, ciclista de longa distância, nadador. Esse pessoal todo, ele acaba sendo viciado não pelo exercício, mas as endorfinas, né, que deixam o corpo relaxado depois. Enfim, né? E os atletas mas profissionais? Eles têm que ter cuidado também, porque eles acham que eles às vezes estão saudáveis e às vezes não estão. Às vezes eles estão com um nível de uma caloria de manutenção tão baixa, com o metabolismo tão rebaixado, que e vai nisso que você falou. É o tipo de atleta profissional que quando se aposenta, engorda. Engorda. A maioria dos jogadores de futebol, vocês podem ver, eles engordam, atletas de corrida, todos eles engordam. Para quem quer construir musculatura, mas não quer fazer um bulking agressivo, seria uma outra indicação, essa dieta reversa também. E a musculação, ela, além do exercício aeróbico, ela fica consumindo depois de alguns dias. Eu não sei a quantidade certa, são 2 ou 3. A vantagem da musculação é essa. Fica... É justamente por isso que no livro ele sempre conjuga as coisas. Ele fala assim, olha, o ideal não é a pessoa só voltar a comer aos pouquinhos, aumentar as calorias aos pouquinhos. O ideal é a pessoa acrescentar a isso um outro sinal para o corpo desistir de pensar que está em privação, para ele se convencer que ele não está em privação, que seria construa músculos, use sua energia para construir, porque eu não estou precisando dela. É isso que a gente então ajuda, na verdade, não só a pessoa a pensar, mas o corpo a pensar, porque você vai ter que pensar para fazer a dieta também com esse aumento de calorias boas, né? De comida de verdade, a gente vai entrar nos detalhes. Tecnicamente, ele é apologista de nada, mas mas então pode comer o bolo, o pãozinho na manteiga. Segundo ele, pode. É uma das coisas que eu vejo às vezes os vídeos dele e eu não concordo, mas... eu também não estou concordando não, mas tudo bem. Mas eu acho que ele mais no sentido livre de dizer assim, cada um come o que quer. Mas aí, puxa vida. Mas a intenção da dieta reversa é justamente isso, ela é contraditória. Ela é uma dieta que, ao invés de você reduzir calorias, você vai aumentar as calorias, mas tem que ser com cuidado, tem toda uma estratégia para fazer isso, aos pouquinhos, e aí faz para fazer você acordar o corpo. Então, mas a pessoa percebe que ela está com o metabolismo quebrado, lentificado, justamente você já acabou de falar, mas só para lembrar o pessoal, quando você... Só um pouquinho que você comeu, você já começa a engordar. Já engordou, exatamente. E aí você já sabe saiu ali daquela coisa, você já pronto, já engordou. Nem é muito, às vezes nem nada exagerado, exatamente. Isso é aquele metabolismo que ele está fazendo assim, tô desesperado, tô em privação. Tudo que você comeu eu vou guardar. Nem invente, entendeu? Aí é isso que acontece. Então, como que seria? Como é que a gente sabe qual é a nossa caloria de manutenção? Porque aí tudo que ele calcula com base no que seria aquela quantidade de calorias para aquele dia, da sua manutenção.
Tem uma coisa chamada metabolismo basal de repouso, que é aquele metabolismo que você não está fazendo nada, só É para o que você precisa, a energia que você precisa para existir em só para repouso. existir, exatamente. Tá Só para bom. respirar sem fazer grandes coisas, tá? Tá. Então, existem fórmulas para isso, inclusive ele ensina no livro dele tudo assim, só que tem muita gente, inclusive eu puxei uns artigos mostrando que tem muita diferença entre o que a fórmula prediz e o que realmente a pessoa gasta. O que Ok. realmente a pessoa... É porque cada um é um, né? Mas não é só isso. É o seguinte, se a pessoa está com esse metabolismo realmente desacelerado, vou dar o meu exemplo, por exemplo. Eu coloco lá na formulazinha, bonitinho, tal, 1.800 calorias. Fala que eu posso comer 1.800 calorias por dia. Para manter o seu peso. Para manter o peso, nem para engordar, nem só para, ok, entendeu? E aí, o que acontece? Eu já fiz algumas restrições mais bruscas e tal, e eu acho que o meu metabolismo está mais desacelerado mesmo. Hoje em dia, o que eu percebo? Eu percebo que o meu nível, que eu não aumento de peso, é 1.500. Ok. Ou seja, eu provavelmente estou em déficit de 300 calorias. Eu deveria poder comer 300 calorias a mais, mas não posso. Ok, porque já está Entendeu? ficando lentificado. Só que para confirmar isso, o melhor exame chama calorimetria indireta. Não é um exame complicado nem nada, mas assim, é chato você ter que fazer um exame, né? Mas aí você está fazendo acompanhamento com o seu nutrólogo, com o seu nutricionista, com o seu profissional de saúde especializado, você conversa com ele sobre isso, porque é uma opção. A pessoa descobrindo qual que é a sua caloria de manutenção, aquela que eu não vou fazer exercício físico, vou só, sei lá, viver aqui, trabalhar, fazer coisas básicas mais sedentárias. Eu preciso disso no mínimo para comer por dia. A pessoa sabendo disso, se ela colocar na fórmula e estiver muito longe do que seria para o seu peso, sua altura, sua idade, aí você vai ver que seu metabolismo está quebrado, está desacelerado. E aí, uma vez você sabendo qual que é a real, aquela que você não aumenta nem diminui, aí você começa a estratégia da dieta reversa. Então, a proposta dessa dieta seria o aumento das calorias gradativos com atividade física de construção. Exatamente. Para reverter o sinal de guardar. Uhum. É isso que porque você está lá dando o sinal, está comendo um pouquinho, se essa pessoa está passando fome, o corpo vai guardar gordura. Então, você fica com aquela camada de gordura porque você vai passar inanição a qualquer momento. Lembra lá do tempo passado, onde as pessoas ainda caçavam, coletavam, esse tipo de coisa, ficavam um tempo sem comer. Então, o corpo tinha que guardar. Nosso metabolismo evoluiu por causa disso. Nosso metabolismo... Com essa indução fisiológica de guardar. De guardar. Então, todos nós guardamos de alguma forma. Alguns engordam mais, outros menos, mas de alguma forma a gente guarda, né? Exatamente. E aí, o que acontece? A intenção da musculação é justamente aquilo que você estava falando no começo. Ele, inclusive, no livro, ele liga muito as coisas. Ele fala, o ideal é fazer a musculação junto. Por quê? Porque na musculação, o mais importante não é a caloria que você está queimando na hora que você está pegando peso. É o que o seu corpo fica queimando depois para construir. E isso tem evidências em vários estudos de que é uma das poucas coisas que você consegue não quebrar o metabolismo, não reduzir o metabolismo quando você faz atividade, dieta de baixa caloria, se você fizer uma atividade de construção muscular junto. É a única coisa que garante o metabolismo não ficar quebrado, não ficar desacelerado, é ter músculo. Entendi. Ninguém precisa ser igual ao halterofilista, tá? Sabe? Não, Ninguém tá falando ninguém isso, nem muito menos ficar usando só coisas se for químicas, atleta e tem outras especificações de dietas disso, aí. É natural mesmo. Natural. É o seu natural mesmo. Então, o que ele faz? Ele fala assim, tá, descubra então como é que faz a dieta. Vamos voltar ao passo a passo. Descubra a sua caloria de manutenção. Pode ser através da fórmula, mas o mais certo seria a calorimetria, para você ter certeza. Porque se seu metabolismo estiver muito desacelerado, a fórmula vai dizer que é mais e na verdade é menos, né? Então, descobre qual é aquela quantidade de calorias. Você pode também marcar, né? Um app, uma semana, e ver se o peso está estável, não está diminuindo nem aumentando. Você sabe, mais ou menos eu comendo isso, eu vi que o meu peso está ok. Então, deve ser aquela quantidade, inclusive para as atividades físicas que você normalmente faz. Fica uma coisa mais prática. E aí, o que você faz? E aí, você vai ter que aumentar, tem 3 maneiras de aumentar essas calorias. A maneira mais agressiva, que é que a galera do Booking faz, que é aumentar mais de 20% daquela manutenção logo de cara, todos os dias. Putz, aí... Se você não está preocupado de aumentar umas gordurinhas, nada, e tiver forte na musculação, você até encara, não tem problema, né? Aumentar de 10% a 20%, que seria uma estratégia moderada, e a estratégia mais conservadora, assim, tipo, para quem tem mais medo de engordar, sabe? Aumenta 5% só. Eu acho melhor essa. Então, lembrando que o nosso conteúdo não substitui consulta médica, nem nutrológica, nem psicológica. Continue com o seu profissional de saúde. Tá? E aí, vamos voltar para o nosso exemplo. Posso agradecer? Teve 2 que se inscreveram agora. Muito obrigada. Teve gente que curtiu e teve gente que compartilhou. Obrigado, gente. Valeu.
Então, voltando para o exemplo. 1.500 calorias. Se você fosse aumentar 10%, seria 150 calorias por dia. Se você quiser ser mais conservador, ainda aumentar só 5%, aumenta 75. Então, ao invés de comer 1.500 calorias, você vai comer 1.575. Só que como, né? Como é que começa essa distribuição? Como eu falei para você, ele não faz uma apologia low carb, nem low fat, nem vegetariano, nem carnívoro, nem nada disso. Ele não é nada, ele fala assim, se você quiser comer bombom, você come. Se vira, mas come aquela quantidade certa de caloria e pega peso. É isso que ele acha, entendeu? Mas você tem que cumprir a quantidade de proteína correta. Vai depender do medo da pessoa, né, Ana? Tem muitos fatores psicológicos aí. Se eu comer esse monte de comida, tá? Eu acredito que seria interessante, assim, é só um conselho, assim, aos pouquinhos, com uma dietinha sem muito carbo, para ir devagarinho, aumentando, para não dar aquele boom, porque a gente não sabe aí o que pode ter. Desestimula, né? Ou pode estimular algum transtorno alimentar que a pessoa já teve na adolescência ou está começando a ter, que é as compulsões, né, as bulimias, as anorexias da vida aí, né? Então tudo que a gente vai mexer na alimentação tem que ter cuidado com isso. Tem que sempre tomar cuidado e sempre avisando os sintomas para o profissional de saúde. Com certeza. Então, imagine que você vai fazer essa dieta reversa, você achou sua caloria de manutenção e você aumenta 5% dela todos por dia, mas assim, só esses 5%, tá? Durante 2 semanas. Ok. Porque 2 semanas é um tempo bom para você ir se pesando, fazendo umas medidas, vendo umas pregas cutâneas, se for o caso, pra você ter certeza que não tá engordando, né? Ou que... Se manter o peso é uma vantagem. É a melhor vantagem. Porque o que aconteceu? Você conseguiu aumentar em 5%. Acelerar o Exatamente, sem aumentar de peso. Olha que show. Esse que é o propósito da dieta. E aí, se você ficou essas 2 semanas com peso estável, ou às vezes até reduziu, o que acontece? Você aumenta mais. Tem grande chance, se a pessoa começar a fazer musculação, de redução no primeiro momento, viu? Exatamente. Não engorda logo de cara, não. Musculação, até o corpo adaptar, ela queima, emagrece. Não, e outra coisa, com o tempo, depois se você observar que, puxa, meu peso tá até aumentando, eu tô igual de peso, não tô reduzindo, mas meu corpo tá mudando. Aí você percebe que às vezes você está perdendo gordura e ganhando músculo. Aí é outra história, outra estrutura, vai ver a composição corporal. Mas o que ele fala que é mais importante é ver a quantidade de proteínas que você come por dia. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar aquelas calorias que você tem que comer e você vai ter que comer, ele fala até 2,4 gramas de proteína por quilo magro por dia. Só que isso acaba recaindo naquele 1,5, 2 gramas que a gente viu na maioria das recomendações que a gente tem nos nossos vídeos iniciais de proteínas. Vamos indicar aqui alguns. Vamos colocar a lista de vídeos de proteína. Da playlist de proteína, tá bem interessante. E aí você, por exemplo, eu como 2 gramas por quilo de peso, não é nem por quilo de peso magro, é por quilo de peso por dia. Mas se eu já estou acostumada a isso, se eu fosse calcular de outro jeito e desse menos, eu não ia reduzir minhas proteínas. Ele falou que tudo bem, não tem problema. Você come, se você já come mais do que isso, pode comer mais, porque não tem evento deletério de você comer mais proteína, né? A gente já falou isso também nos vídeos lá de proteínas. E aí, depois que você vê aquela quantidade de proteína que você come, em geral, fica por volta de 30%, ou às vezes um pouquinho mais de 30% das calorias totais. Nós estamos citando, aí você distribui o resto. Nós estamos citando os exercícios, não necessariamente o exercício aeróbico faz mal, tá? Depende da quantidade. Não é nada disso. Ele tem o seu objetivo, os seus benefícios, suas indicações. Mas no caso dessa dieta, no caso das informações que a gente recolheu, o interessante seria fazer a construção para poder você ir aumentando e construindo, não aumentando e guardando. Não que esse é o objetivo. E destruindo também. Não né? é isso, então, que aí você vai estar dando sinais antagônicos para o corpo. Né? Ana, e os benefícios? Já acendeu aqui antes de eu falar. Deixa eu só finalizar o negócio dos macros. Depois que você calcular a quantidade de proteína certa para aquela caloria de manutenção, o que você vai fazer? Aí você distribui os outros, gordura e carboidrato, do jeito que você quiser. O que ele sugere é que você distribua de um jeito que você consiga aderir à dieta. Entendeu? Aí o que a gente sugere não coloca coisa processada e tranqueira. Porque comida de verdade, comida de verdade, a gente vem falando isso nos vídeos. E sempre com cuidado, porque muitas vezes o que tem ali na embalagem é mais do que você imagina. Então tem uma ordem também de quantidade, o que está primeiro tem mais. Se não for embalagem, melhor ainda, porque se for comida natural, você não tem essa preocupação, né? E os benefícios aí?
Não existe, sabe? É o seguinte, se você for jogar lá na pesquisa médica do PubMed, o reverse diet, não existe. Com esse nome, tem dieta para reverter obesidade, tem dieta para reverter problema cardiovascular, tem dieta para reverter vários problemas, diabetes. Mas não tem a reverse diet com esse conceito que ele coloca no livro dele, tá? Esse conceito específico, assim, não tem. É tanto que ninguém sabe direito quem cunhou esse nome. Mas o que a gente pensa? Então, não vai ter estudos dizendo assim, meta-análises, revisões sistemáticas, como a gente está fazendo nas outras dietas, para dizer, melhora a síndrome metabólica, ou melhora fígado gorduroso, ou melhora... Não, o principal benefício que a pessoa poderia adquirir, que pela experiência dele, já que ele publicou o livro, é o que se consegue, é isso, é você acordar um metabolismo que está desacelerado, que está quebrado, que está muito baixo. A grande vantagem dessa dieta, Ana, é comer mais. As pessoas gostam de comer mais. É poder comer mais sem engordar. Mas tem que ser com paciência, porque tudo na vida é com moderação e constância. Viu? 5% todo dia já está comendo um pouquinho a mais que estava comendo. Mas depois de 2 semanas, o que você faz? Você vai aumentar mais 5%, só que daquele outro número, então vai ser mais ainda um pouquinho, entendeu? Sim, sempre vai um pouquinho a mais. Só que pode demorar, às vezes, até a mesma quantidade que a pessoa demorou para quebrar o metabolismo. Então, digamos que a pessoa fez dieta 4 anos. Tudo com paciência tem e que ser perseverança. Se voltar rápido demais, aí pode botar tudo a perder. E as dificuldades, Ana? Eu acho que a maior dificuldade seria isso, né? Aquela questão de você, agora que eu tô permitindo comer mais, aí acaba comendo exageradamente. Aí começa a guardar gordura de novo. Porque é um controle, tem que ser uma dieta muito bem controladinha, tem que estar ali na ponta do lápis, tem que estar calculando tudo direito. Eu sei que é chato, sabe? Às vezes a gente não gosta nem de colocar no aplicativo, às vezes esquece, né? Mas é importante, principalmente se for fazer essa dieta reversa. Não faça lá a troco de nada assim, agora eu vou comer muito. O segredo é que não tem pílula mágica, gente. Nenhum tem. remedinho vai fazer milagre, é tudo com constância e atividade física para poder emagrecer, para poder ganhar músculo, para ficar com o corpo melhor, toda e qualquer dieta. Lembrando que a gente não tem dieta preferida aqui no canal, a dieta que você achar melhor, a dieta que der certo. Se você tem evidências de algumas e quiser indicar aqui não fica com vergonha, não. Escreve lá pra gente que seria interessante a gente saber aí. Peguei esse trabalho, esse trabalho, aí. Passa pra gente, porque a gente está sempre acumulando trabalho, a gente dá uma lida, né? Acho uma que pesquisada. Quem acompanha a gente desde o começo percebe que a gente não está fazendo apologia de nada específico. A gente não está aqui para dizer o que você tem que comer, o que você tem que deixar de comer. Não tem time aqui. Por favor, venham todos assistir. Eu até estava escutando um vídeo outro dia falando de um economista austríaco. Não tem nada a ver com a história, mas ele criticava um negócio que ele chamava de pretensão do conhecimento. E isso eu acho sensacional, porque para todos os aspectos da vida isso é válido. Então, para a ciência, para a medicina, para a nutrição, para a nutrologia, isso é super válido também. A gente não tem a pretensão de ter o conhecimento do que é certo, do que é errado. Ou seja, a gente traz o conhecimento e você aí escolhe, aprende e vai atrás das evidências. E do que não existe de evidências. Tem muitas coisas que não têm evidências. Sim, a gente vai falar muito As evidências futuro, mudam. Então, também, sabe, mas na hora que mudar, que aparecer uma coisa mais assim, mas a gente vai falar lança um vídeo para falar disso. Ana, esse vídeo chegou ao fim, acho que já passou já, a gente está nas referências. Não vai ler as referências, são 14 páginas. Não vou ler 14 páginas de artigos científicos. Você que chegou até aqui... Está na descrição, quem quiser ver os artigos. Muito obrigado, nós estamos orgulhosos, você está de parabéns. E a gente se vê na próxima DR das Dietas. E quando que vai ser, Ana? Toda segunda às 9 da manhã. Toda segunda às 9 da manhã. Tchau, gente. Obrigado. Tchau,